Questão número 13. Qual é o número real x expresso por raiz quadrada de 10 mais raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10 menos raiz quadrada de 10? O produto de raízes com o mesmo índice é igual a raiz do produto. Através do conceito, o produto de raízes com o mesmo índice é igual à raiz do produto, podemos escrever a expressão raiz quadrada de 10 mais raiz quadrada de 10 vezes 10 menos raiz quadrada de 10 usando produto da soma pela diferença de dois termos. A mais B vezes A menos B. A vezes A mais vezes menos menos A vezes B mais vezes mais B vezes A mais vezes menos menos B vezes B. A vezes A ao quadrado menos A vezes B AB mais B vezes A BA menos B vezes B B ao quadrado. A ao quadrado, variáveis iguais, sinais diferentes, o resultado zero, cancela, menos B ao quadrado. Usando esta propriedade para resolver a expressão raiz quadrada 10 vezes 10 mais vezes menos 10 vezes raiz quadrada de 10 mais vezes mais raiz quadrada de 10 vezes 10 mais vezes menos raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10. Raiz quadrada 10 vezes 10, 100. Menos 10 vezes raiz quadrada de 10 raiz quadrada de 10 mais raiz quadrada de 10 vezes 10 raiz quadrada de 10 menos raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10 raiz quadrada de 10 ao quadrado.
raiz quadrada de 100 menos 10 vezes raiz quadrada de 10 mais 10 raiz quadrada de 10, números iguais, sinais diferentes. O resultado 0. Cancela. Menos expoente e índice são iguais, cancela. 10. Raiz quadrada de 100 menos 10, 90. Fazendo a fatoração completa do número 90. Divide por 2. 9 dividido por 2. 4. 10 dividido por 2, 5. Divide por 3. 4 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Divide por 3, 5. Divide por 5, 1. A fatoração do número 90 é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Substituindo no radicando 90 pela sua forma de produto. Raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 2 vezes expoente e índice são iguais, cancela. 3 vezes raiz quadrada de 5. 3 vezes raiz quadrada de 2 vezes 5. 3 vezes raiz quadrada de 2 vezes 5, 10. Reescrevendo o produto, 3 raiz quadrada de 10. O número real x expresso por raiz quadrada de 10 mais raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10 menos raiz quadrada de 10 é 3 raiz quadrada de 10.